Bom, bom dia a todos. Vamos continuar agora com o nosso seminário Segurança Jurídica e Tributação, com o painel 8, que o tema será Segurança Jurídica, o IVA e Economia Digital. Inicialmente, agradeço o convite feito pela OAB e faço especialmente na pessoa do presidente do Conselho Federal, Dr. Beto Simonetti, e a todos os advogados que têm acolhido aqui a magistratura para discutir temas comuns da jurisdição. Já como foi dito aqui, o advogado é função essencial à justiça e demonstração estão aqui nessa academia. O tema debatido já foi mencionado, vivemos em um contexto dinâmico e desafiador, no qual a segurança jurídica, que é um dos temas, é um desafio para as constantes inovações advindas da tributação e da economia digital. A complexidade e a burocracia tributária representam, em nosso país, enormes obstáculos para o desenvolvimento econômico e social, prejudicando desde os pequenos empreendedores até os grandes empresários. Com essa breve consideração, para nós não perdermos o tempo de podermos ouvir, sim, os palestrantes, já passa a palavra de imediato ao professor Juan Manuel, da Universidade de Buenos Aires, para a sua exposição em 15 minutos. Gracias. Bueno, mientras ponen el PowerPoint, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a la Organización de Abogados de Brasil, la OAB, y a la Escuela de Práctica Jurídica, a mis amigos de la Escuela de Práctica Jurídica, Alejandro Subimendi, a José Manuel Almudí, a la Universidad Complutense. Es un placer estar nuevamente por aquí. Voy a tratar de hablar claro, lo cual es complicado para mí, y lento, que es mucho más complicado todavía, para que intentemos entendernos, si es que eso es posible. Lo veo dificultoso, pero doblemente agradecido por la invitación. En Argentina, la cuestión vinculada al IVA y los servicios digitales es relativamente novedosa. Ahora, para explicar el problema de Argentina, mejor dicho, es inexplicable, ¿no? La dinámica de Argentina, los problemas permanentes de mi país, y eso se traslada al aspecto tributario, al aspecto impositivo, con una complejidad total. Y cuando hablamos de IVA, hablamos obviamente de un impuesto que tiene características de tributo indirecto, y en Argentina existen otros tributos indirectos que no cobra el Estado federal, la nación, como es el IVA, sino que hay impuestos indirectos que cobran las provincias, que es el impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, si tuviéramos que hablar de imposición indirecta en materia de servicios digitales, deberíamos incluir también el impuesto a los ingresos brutos. Nos tomaría toda la tarde, así que toda la mañana y toda la tarde, así que voy a restringirme al IVA y a un impuesto que le hemos denominado impuesto país. Ese impuesto país lo que implica básicamente es un impuesto que se aplica sobre las operaciones de comercio exterior, vinculadas al comercio exterior, pero para el acceso a la moneda extranjera. Es decir, para el intercambio de divisas entre Argentina y el mundo, hay un impuesto específico que grava esas operaciones de acceso a ese mercado de cambios. O sea, quien va a cambiar pesos por dólares en Argentina debe pagar un impuesto específico por esa operación de cambio. Sé que les llama la atención, es muy extraño, para nosotros también, pero está impuesto en Argentina, opera en Argentina desde fines del 2019. O sea, ya tenemos una larga experiencia. Y el nuevo presidente en Argentina lo que ha hecho, ¿sí?, es simplemente extender y profundizar la aplicación de este impuesto país, también cuando se realizan operaciones de importación o exportación de servicios o de bienes que hasta principios de este año no estaban alcanzadas por esa operatoria. Entonces, la complejidad es evidente y lamentable. En Argentina el impuesto al valor agregado, o el impuesto al valor añadido, como le dicen aquí, es un impuesto con mucha tradición, está afianzado en nuestra legislación hace muchísimos años, ¿sí? Y lo que se hizo en la reforma del 2017, voy a tratar de no abrumarlos con números de artículos de la ley, del IVA, etcétera, lo tienen en el PowerPoint,
también tienen mis datos de contacto al final, así que los tienen, estoy a disposición de todos ustedes. Lo que se hizo fue, en esa reforma de fines del 2017, que empezó a cobrar operatividad el 1 de enero del 2018, es ampliar la base imponible del IVA, alcanzar, entre otras cuestiones, los servicios digitales. Todos los servicios digitales. Esto no es nuevo, esto sigue las recomendaciones que traía de hacía tiempo atrás la OCDE, planteando la necesidad de gravar a los prestadores de servicios digitales que estaban en el exterior cuando incorporábamos el bien, el servicio digital en Argentina o en la jurisdicción de que se trataba. Entonces se incorporó un inciso dentro del artículo 1 de la ley de IVA vinculado y directamente relacionado con los servicios digitales, que hoy están alcanzados por el impuesto al valor agregado. Esos sujetos normalmente no tienen establecimiento permanente en la Argentina, por lo tanto no pagan impuesto a la renta, y sí la idea era internalizar parte del costo impositivo a partir de alcanzarlos con el impuesto al valor agregado. Entonces, lo que se hizo fue incorporar dentro del derecho imponible del IVA la importación de servicios digitales, o dicho de otra manera y más directa, la utilización de servicios digitales producidos en el exterior o generados en el exterior, pero utilizados en la República Argentina. Esta reforma tributaria fue una pseudo reforma tributaria, se la llamó reforma tributaria, no fue eso en Argentina, fue mucho menos, fue apenas más parches a todos los parches que fuimos haciendo a las malas leyes que tenemos en materia impositiva en Argentina. Entonces fue un parche más, fue un parche, o fueron muchos parches, ¿sí? Pero que no lograron constituirse realmente en una reforma tributaria en Argentina, que es algo que nos debemos con mucha dedicación y profesionalismo en algún momento, ¿sí? Estamos, creo yo, lamentablemente, lejos de que eso suceda realmente. Pero entre estas cuestiones, vuelvo a decir, se incorporó un tratamiento muy especial para los servicios digitales. Hasta ese momento no estaban alcanzados con IVA, tampoco estaban alcanzados por este impuesto estadual del que yo les menciono en las provincias, que es ingresos brutos. O sea, había una laguna tremenda para lo que nosotros llamamos la aplicación de la economía de opción o el ahorro fiscal. A partir del 2018 esto cambió notablemente. La ley de IVA, como todas las leyes de IVA, es una ley compleja, con muchos artículos, con muchos incisos, que discriminan el hecho imponible, los sujetos obligados, las alícuotas, hay diferentes alícuotas en Argentina de impuesto al valor agregado, pero para que lo tengan en cuenta, la tarifa general en Argentina es del 21%. Del 21%. Si le agregan el impuesto este país que les comentaba antes, se va al 28%, la gravabilidad, la alícuota que se paga por servicios digitales. 21 más 8. Ese impuesto país más 8. Sí, más 8. Es increíble, pero tenemos 29%. No es solo de IVA, es IVA más impuesto país, pero que opera a partir de esta modificación que les estoy comentando en materia de la ley de impuesto al valor agregado. A esto le tienen que sumar el impuesto a los ingresos brutos, que es otro impuesto indirecto, que va apalancado directamente sobre las mismas operaciones, que puede rondar, ¿sí? Tiene un sistema de retención en la fuente, se ha utilizado este sistema por las provincias, básicamente por los pagos de Netflix, Spotify y todos estos LinkedIn que todos tenemos, etcétera, que se cobra directamente a través de nuestro pago por la tarjeta de crédito, por un sistema de retención específico que han hecho las provincias. Hay una gran discusión sobre este tema jurisdiccional, porque han hecho planteos los bancos, emisores de las tarjetas de crédito y otros más respecto a esta cuestión. Ese porcentaje puede ir también hasta un 3 o 4%, con lo cual 21 más 8 más 3 o 4 estamos entre 32 y 33% de carga tributaria en materia de impuestos indirectos sobre los servicios digitales en Argentina. Es decir, pasamos de no cobrarles nada a cobrarles un montón. Esta fue la dinámica, como si estuviéramos pensando en algo retroactivo, aunque no lo es. Hay sí una gran diferencia en Argentina respecto de los sujetos alcanzados. ¿Por qué respecto de los sujetos alcanzados? Porque en Argentina
quienes tenemos un nivel de facturación, yo diría, más o menos importante en términos de pesos, irrelevante en términos de dólares o de reales, ¿sí? Debemos inscribirnos frente al IVA. Cuando sucede con ustedes, emitimos una factura por nuestros servicios profesionales, en mi caso como abogado, sumo la tarifa del IVA. Eso lo llamamos responsable inscripto frente al impuesto al valor agregado. Pero después hay un mundo de sujetos pasivos, ¿sí? De los tributos en general en Argentina. Hay un régimen simplificado que nosotros llamamos monotributo, hay sujetos que no están alcanzados por el IVA, hay sujetos que están exentos de IVA, tienen todos un tratamiento dentro de esta reforma tributaria. Todos estos sujetos, sean responsables inscritos o tengan otra categoría frente al impuesto al valor agregado, y aunque no lo paguen o que estén exentos, en este caso sí están alcanzados por el tributo cuando utilizan un servicio digital. Entonces, hay alguna disquisición en esta cuestión, pero que me parece que es irrelevante, está en la FIMINA, pero es irrelevante contárselas o explicarles un detalle operativo dentro de nuestro sistema. Pero tengan en cuenta que están todos, absolutamente todos, alcanzados. Esta fue la idea. Incluso el consumidor final, ¿sí? Incluso ese consumidor final, ¿sí? Y es a quien se dirigió especialmente esta idea, ¿sí? O esta ampliación de servicios digitales, está alcanzado por este gravamen. Se ha definido los servicios digitales, ahí está la definición, pero básicamente son los sistemas que ustedes conocen, son esos servicios llevados a cabo a través de la red de Internet o de cualquier adaptación o aplicación similar de plataformas o que la tecnología que a través de Internet nos permita llevar adelante. Hoy conocemos algunas, seguramente aparecerán otras en el futuro que todavía no conocemos. Bueno, todo eso está alcanzado, ¿sí? Y que requiere una intervención humana mínima. Esto era antes del chat GPT, ¿no? Ahora ya la intervención humana va a ser nula, probablemente, pero habrá que readecuar esta definición. Y hay una numeración que hace la propia ley de cuáles son o pueden ser esos servicios digitales. Ahí las tienen, pero básicamente películas, música, servicios de alojamiento web, los que tenemos todos en la nube, en los diferentes segmentos donde lo tengamos, en Google, en Microsoft, no importa. Todos esos servicios están vinculados, manipulación de datos, servicios de venta en línea por Internet, incluidas las subastas. Bueno, se ha hecho una enumeración que está sometida a la reglamentación que se ha ampliado. La administración tributaria puede ampliar esa nómina, ¿sí? Y está facultada específicamente a hacerlo. La ley define 3 cuestiones básicas para que se configure la posibilidad de gravar, ¿sí? Primero, que la utilización efectiva o la explotación efectiva de ese servicio digital sea dentro del territorio de la República Argentina, primera cuestión. La segunda es que quien la preste sea un sujeto residente, ¿sí? en el exterior o domiciliado en el exterior, que es otra cuestión básica, porque los demás... La prestación de servicios en general está alcanzada por la ley de IVA, entonces no era necesario hablar de los que estaban residiendo en Argentina, de los que eran sujetos pasivos en Argentina, se incluyeron los que por supuesto no lo eran, ¿sí? Y los locatarios o prestadores de servicios que no revistan esa calidad que les mencioné hoy de responsables inscriptos, esa calidad específica, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente esos sujetos, como no son residentes, ¿sí? Como son sujetos del exterior, no están inscritos y por lo tanto no tienen esa calidad específica. Y también hay una definición dentro de la ley de cuándo se considera que se produce esa utilización o explotación efectiva del servicio que da origen, del servicio digital, que da origen al nacimiento del hecho imponible. Bueno, ahí hay una gran diferenciación, que vuelvo a decirles, entre si el sujeto es inscripto o no es inscripto frente al IVA, pero básicamente lo que busca es encontrar un punto de conexión con el territorio, ¿sí? El uso de teléfonos móviles con códigos, con SIM de la República Argentina, otros dispositivos que tengan vinculación con la recepción en Argentina, el uso de un servicio de Internet que pagamos desde Argentina, o las direcciones IP de los ordenadores, de las computadoras que están registrados en la República Argentina, la dirección de facturación del cliente, algo muy importante, y el último punto es el de la cuenta bancaria. El de la cuenta bancaria, ¿por qué? Porque esto está apalancado a lo que les comentaba hoy,
les adelanto lo que les puede decir otra film. Mira, uno de los mecanismos, o el mecanismo por el cual se está recaudando este impuesto es a través de agentes de retención o de percepción. Entonces, se dirige en muchos casos al débito que se hace sobre la cuenta bancaria o al débito que se hace sobre la tarjeta de crédito que está en una entidad bancaria. Entonces, por eso se vincula la prestación del servicio con la cuenta bancaria que se ha utilizado para el pago del servicio digital. Entonces, lo que se ha intentado es lograr un hecho imponible que pueda ser alcanzado, pero además que tenga efectividad en materia de recaudación, ¿no? La recaudación está garantizada en términos generales porque se cobra por el medio de pago. Entonces, es muy difícil escapar de esto y por eso también lo hicieron las provincias con el impuesto sobre los ingresos brutos. En los sujetos obligados, ya les mencioné, están alcanzados todos los servicios que se consuman en Argentina, ¿sí? Y que se han prestado por sujetos domiciliados en el exterior. Y si hay un intermediario, aquí aparecen los bancos, ¿sí? Si hay un intermediario, es ese banco el que tiene que actuar como agente. Esto está estipulado por la ley de IVA. Y si hay más de un intermediario, ¿sí? Si hay más de un intermediario, el que tiene que percibir e ingresar el gravamen, ¿sí? Es el que esté más cercano con el prestador digital, ¿sí? Para tratar de evitar que haya doble intermediación y se pierda por ahí la retención del gravamen. Entonces, se ha buscado esto, la ley y las reglamentaciones posteriores. Yo les dije al principio que ese listado de prestadores estaba en la norma. En realidad, el decreto reglamentario, el decreto reglamentario de la ley de IVA, establece en un inciso que el fisco puede ir actualizando esa lista de prestadores de servicios digitales. Esto lo hace habitualmente, de hecho se han incluido, por ejemplo, a principios de 2023, que no estaban. Netflix hasta el 1 de enero de 2023 no era un servicio digital alcanzado por el IVA. A partir del 1 de enero del 2023, si hace solo un año y pico, está alcanzada lo que utilizamos muy asiduamente a veces Netflix, ¿sí? Y por supuesto, esos listados se refieren a los sujetos que no son responsables inscriptos, porque los responsables inscriptos la administración ya los conoce. Este listado se refiere a los que son otro tipo de sujetos domiciliados en el exterior que no tienen alguna alta tributaria dentro de la República Argentina. ¿Cómo se regula esto de los agentes? Se regula por esta norma el decreto reglamentario, pero a su vez la administración tributaria, la AFIP en Argentina, la administración tributaria federal, va haciendo año a año diferentes resoluciones generales que van complementando esto. La primera es la 4240 del 2018. El hecho imponible general del IVA está en el inciso B y hay un inciso específico, que es el que ven en el segundo término, el inciso I, que es el que refiere a las prestaciones de servicios digitales. Que se configura el hecho imponible cuando se finaliza la prestación o cuando se da el pago total o parcial del servicio, el que se configure antes. En cualquiera de los dos momentos que se configure con anterioridad, ahí está devengado el hecho imponible. Como les decía, la alícuota es del 21%. Argentina tenemos alícuotas reducidas al 0, al 10,5%, depende de qué bien esos servicios se traten. Y los servicios públicos, telefonía, agua, gas, luz, tienen una tarifa específica del 27%, del 27% como tarifa general para ese tipo de servicios. Claro, como esto se relaciona con operaciones de moneda extranjera, si bien la pagamos en pesos, pero está referido a las operaciones de moneda extranjera, se toma para efectuar el tipo de cambio el del día anterior, ¿sí? El tipo de cambio del Banco Nación vendedor del dólar, ¿sí? Al del día anterior del nacimiento del hecho imponible, que era el que habíamos visto en la filmina anterior. Y hay, por supuesto, una exención interesante para quienes nos dedicamos a esto y consumimos muchos libros, que está vinculada a los libros digitales. Esto sigue la exención genérica que tiene la ley de IVA en materia de adquisición de libros, ¿sí? Entonces, esto continuó, extendió esa exención también en materia de libros digitales. Y como les decía al principio, no hemos seguido más que las recomendaciones de la OCDE. Yo soy bastante
soy bastante reacio a seguir las recomendaciones de la OCDE. Creo que las recomendaciones de la OCDE son de los países centrales por lo que les conviene a los países centrales, y normalmente a nosotros esto no nos sirve de mucho, sino que nos perjudica. En este caso creo que es una que efectivamente hemos debido seguir porque nos venía muy bien. Soy contrario en términos generales a las normas de soft law y a lo que, cómo esto genera cuando las tratamos de internalizar en ordenamientos jurídicos totalmente diferentes a aquellos que piensan esas normas de soft law, pero eso sería una discusión para dar cuando quieran en Brasil. Estoy dispuesto a cruzar el gran charco que nos separa para estar por ahí. Y por último, esto del impuesto país. Ahí lo tienen, si quieren divertirse con algo sumamente extraño, la pueden buscar la ley, yo se las paso gratuitamente, y pueden verlo. Aquí aparece este impuesto país que les mencionaba hoy, ¿sí? Que aparece en el inciso B esta idea, cuando las operaciones de cambio estén destinadas a la adquisición de bienes o prestaciones de servicio efectuadas en el exterior, consumidas en Argentina, etc. ¿Sí? Y que tiene que ver con los sitios virtuales o estas cuestiones. Y ahí aparece que al final de todo, ¿sí? La alícuota del impuesto país general es 30%. Para los servicios digitales tiene una alícuota, han sido generosos en mi país, los legisladores, y le pusieron un 8 a los servicios digitales para que termine en realidad en un 32, 33, como habíamos dicho hoy, si sumamos el impuesto a los ingresos brutos. Espero haber cumplido con el tiempo a rajatabla. Les agradezco la invitación, fue realmente un gusto. Y yo probablemente, antes que termine de mesa, me tenga que escapar porque tengo otra actividad y como se hizo tarde, pero ahí están todos mis datos, inclusive el escudo del club más grande de Argentina, que es River Plate. Gracias. Soran, agradecimento em nome do Conselho da OAB pela bela reflexão e, ao mesmo tempo, também lhe passo a outorga do certificado de participação. Opa, Douglas, olha aí, ó, já ia trocando os nomes. Ainda bem que tem alguém com o olho atento aqui. Professor Juan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. E de imediato, então, passamos a palavra ao ministro Douglas Alencar, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, com a palavra. Muito bom dia. Eu quero começar agradecendo, ministro Benedito, pela oportunidade de participar deste importante evento, importante congresso que discute temas afetos ao direito tributário, mas que tem um eixo comum, que é a segurança jurídica. Quero cumprimentar a todos os integrantes da mesa, na pessoa do professor Juan Manuel, que acaba de nos oferecer uma rica apresentação, mostrando que o PLP 68 de 2024, que tramita no Congresso Nacional, parte das mesmas premissas, adota, indica caminhos muito parecidos, isso com o objetivo de, quem sabe, universalizar a disciplina que deve ser adotada para a contagem e cobrança do IVA, propriamente dito. Mas, como eu disse, o painel tem três temas... O tempo começou agora. Tá ótimo, obrigado. Vou até cronometrar aqui. Eu quero cumprimentar todos os participantes, na pessoa do ministro Caputo Bastos, que também integra o Conselho Nacional de Justiça, que acabou de proferir também uma belíssima exposição na sala superior. Como eu disse, o nosso painel tem três temas, ou três eixos, e, obviamente, cada um desses eixos nos poderia oferecer aqui uma tese de doutorado. Mas o tempo é muito escasso e o tema da segurança jurídica, que é o tema que abre o nosso painel, é um tema absolutamente relevante. Nós proclamamos a segurança jurídica em prosa e verso. Nós, do Poder Judiciário, vivenciamos a busca permanente desse horizonte, desse ideal, que é a realização da segurança jurídica, que é um princípio, inclusive, constitutivo do Estado democrático de direito, e que em diversas dimensões. Uma primeira dimensão, já foi aqui referida em painel anterior, tem a ver com a clareza das prescrições normativas. A sua exposição, professor, foi magnífica nesse sentido, e é preciso que o legislador, quando se debruce sobre temas que exijam a sua intervenção, o faça de maneira clara, evitando uma linguagem obscura, uma linguagem lacunosa, e isso acaba, quando acontece, transferindo ao Poder Judiciário a responsabilidade pela definição do exato sentido e alcance dessas prescrições normativas. Portanto, a norma ambígua, a norma vazia de significado, deve ser declarada, inclusive, inconstitucional e não deveria ser salva pelo Poder Judiciário nesse emaranhado de interpretações que, até que sejam padronizadas, já produziu danos imensos à segurança jurídica. Mas temos uma outra dimensão importante, que é a proteção ao passado.
Não é possível retaliar o passado, uma medida provisória que concedeu benefícios fiscais por 5 anos, jamais poderia ser revogada após 4 anos do início da sua vigência. Isso é trair a confiança legítima do jurisdicionado. Sorte que nós precisamos mesmo agir com muita responsabilidade, não apenas na produção de normas, mas, sobretudo, na interpretação e aplicação dos enunciados normativos que são produzidos a partir do Congresso Nacional. E mais do que isso, é preciso também proteger e preservar o futuro. Os atos que são praticados hoje devem ser considerados válidos no futuro, ainda que sobrevenha algum tipo de inovação legislativa. A segurança jurídica é um valor universal, a experiência comparada é riquíssima. Eu trouxe aqui propostas de definição de juristas consagrados, internacionais e nacionais, professor Canotilho, professor José Afonso da Silva, professor Barroso, que inclusive fez a conferência magna de abertura deste evento, e o professor Humberto Ávila, que reputa um dos maiores pensadores aí do direito tributário, sobretudo tributário, mas um filósofo que traz uma contribuição sempre rica, expressiva aos debates de que participa. E ele mostra que o princípio da segurança jurídica pode ser extraído, deduzido da própria configuração do nosso Estado democrático de direito, mas também ele é induzido a partir de regras outras, a ideia da proteção, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, as regras que o professor considera como tais. Ele tem comandos deonticos mais claros, permitido, proibido, obrigatório. Para alguns também princípios, e aí, quem sabe o professor Humberto Ávila nos socorre para dizer que a definição entre regra e princípio vai depender muito do critério axiológico que o intérprete adota na leitura daquele enunciado normativo. Mas, como eu já disse, a segurança jurídica tem essas dimensões todas e é preciso que o Poder Judiciário, sobretudo ele, avance para realizar esse horizonte ideal. Nós temos diversas manifestações da palavra ou da ideia de segurança no texto da Constituição. A segurança ela tem realmente múltiplos significados. Aí na tela algumas dessas referências. A Constituição alude à segurança em 30 ocasiões, a palavra segurança. Como disse, é um valor universal. Itália, França, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, todos trabalham com essa ideia de segurança jurídica. Mas o nosso segundo eixo reflexivo diz com a economia digital. Numa perspectiva clássica, quando se fala em economia digital, normalmente empresários e, de uma maneira geral, consideram que a economia digital envolveria a adoção de novas tecnologias e digitalização de processos na fase de produção propriamente dita de bens de consumo, ou quem sabe até de prestação de serviços. E é por isso que se parte de uma premissa de que a adoção de hardwares e softwares poderiam levar ao incremento de produtividade. Mas nós precisamos avançar e entender que a economia digital é muito mais do que isso. Hoje nós não conseguimos viver longe dos nossos aparelhos telefônicos, que na verdade são verdadeiras universalidades que temos à mão, acesso a tudo, a tempo real. Nós temos o dom da ubiquidade, ministro. Quando acordamos de manhã, sabemos em tempo real o que está acontecendo, lamentavelmente, no Rio Grande do Sul, uma tragédia que assalta o nosso país, e é preciso sempre registrar a nossa solidariedade com os nossos irmãos gaúchos. Mas a tecnologia avança, é um processo irrefreável, há uma vocação natural do ser humano à tecnologia. O próprio processo histórico de formação, de construção do direito do trabalho mostra isso, as revoluções sucessivas industriais. Fala-se em Revolução 4.0, já se fala em Revolução 5.0. Há uma desconexão entre a própria ideia de soberania com a ideia de tecnologia. Os Estados estão aí sempre atrás do progresso tecnológico e a economia digital é prova viva disso. A ideia de uma tributação de bens ideais, bens digitais ou serviços que são também prestados é prova desse esforço de, enfim, alcançar o progresso tecnológico a partir da perspectiva tributária. Mas são palavras hoje muito comuns: plataformas, big data, internet das coisas, blockchain, criptomoedas, automação, impressão 3D, serviços de streaming, enfim, dados pessoais monetizados, inteligência artificial generativa. Nós temos, enfim, um universo imenso de expressões novas. E vários países já estão num processo muito adiantado de transformação digital. É preciso que nós pensemos, enquanto nação, na criação de um ecossistema digital próprio.
Porque nós estamos muito confortáveis com as plataformas que já estão aí disponíveis, de transporte, de mensagem, de consumo, mas países como Rússia, China e Coreia do Sul já desenvolveram plataformas próprias. É preciso pensar que esse universo também gera muita riqueza e que essa riqueza deveria ficar confinada aos nossos limites geográficos territoriais. Nós estamos falando de um negócio de valor exponencial, que cresce ano a ano. No Brasil, em 2022, nós tivemos aí quase 1 trilhão de reais transitando pela economia digital. Isso representa quase 10% do PIB total do Brasil. E no mundo se fala em 10,7 trilhões. E isso avança exponencialmente, daí a urgência de uma reflexão responsável, consequente, estratégica para o país, e isso leva em conta não apenas a atuação do poder público. O poder público sim, deve ser um indutor de desenvolvimento, por meio de uma série de medidas, como benefícios fiscais, deve ser também pensado, mas a academia, a universidade precisa se envolver nisso e prover a iniciativa privada da tecnologia, dos estudos necessários para que possamos caminhar nessa direção. Talvez seja necessário, aqui eu me sinto, ministro, como, sabe, um coroinha pregando para os cardeais e lares superiores, falar sobre o IVA, mas o IVA, nós sabemos, é fruto de um esforço universal de padronização tributária, e há vantagens. A leitura que faço da introdução do IVA é muito positiva, porque, ao fim e ao cabo, o que nós queremos é reduzir sonegação, reduzir elisão fiscal, ampliar a arrecadação, e essa universalização da base de consumo contribui de forma decisiva para que possamos atingir esse ideal. Eu já estou aqui quase chegando no fim da minha exposição, contribuindo aqui para os trabalhos, mas eu diria que essa base ampla de consumo vem ao encontro de uma série de objetivos conectados na ideia central de segurança jurídica. Por exemplo, conflitos federativos entre estados e municípios, saber se esses bens digitais que transitam são serviços ou são bens propriamente ditos. Isso impacta a titularidade do tributo incidente, se é o ICMS cabível ao Estado, se é o ISS de pertença ao município. Isso vai reduz também a insegurança jurídica em relação a essas questões. Também a implementação do princípio do destino, tal como ocorre na Argentina, é uma evolução importantíssima, porque, ao fim e ao cabo, nós estamos num universo virtual e a definição do destino é um critério objetivo absoluto e parece evitar qualquer tipo de disputa em relação a onde deve ser efetivamente cobrado o tributo. Estamos avançando sim, numa direção positiva, até porque se falou ontem no direito fundamental, no dever fundamental de pagamento de tributos, e nós vivemos numa sociedade democrática que elegeu o modelo capitalista de produção. O Estado, pela Constituição, tem uma série de responsabilidades pesadas, sobretudo no campo de direitos sociais, e para fazer face a essas responsabilidades, para realizar o projeto civilizatório constitucional de 88, é preciso que haja recursos. E esses recursos só podem ser vertidos a partir da iniciativa privada, que, com sua atuação, permite a cobrança dos impostos. O poder público, o Estado, não é empresário, não tem vocação empresarial, e é por isso que a nossa Constituição apenas excepcionalmente tolera, admite e atue o poder público nos domínios da economia privada, e ainda assim de forma absolutamente excepcional, só quando expressamente previsto, ou ainda quando legalmente autorizado, para atender interesse social relevante ou interesse conectado à segurança nacional. Portanto, é preciso celebrar a adoção do IVA, porque nós estamos caminhando para um novo marco que vai resolver uma série de impasses de insegurança, superar inseguranças, conflitos federativos, e tal como aconteceu na Argentina, nós também temos no PLP 68 a proposição de regras que vão dispor sobre a responsabilidade tributária das plataformas. Nós temos hoje uma legislação estadual prolífica, um tratamento distinto, e a uniformização proporcionada pelo PLP será muito bem-vinda. Estabelece, em síntese, a condição de substituto tributário do fornecedor, caso residente ou domiciliado no exterior, e a responsabilidade solidária
do contribuinte, com o contribuinte, aliás, caso seja residente ou domiciliado no país e não tenha se inscrito nos termos da lei ou da proposição legislativa que nós trouxemos para que vire lei no menor espaço de tempo possível. Mas o painel como esse aqui, o GPS é automático. É uma maravilha. Eu não levantei nenhuma nem outra. Louco para buscar o papel aqui, 5 minutos, tempo esgotado, eu não consigo. Disciplina jurídica. Ministro Douglas, muito obrigado, em nome do Conselho Federal da OAB. E, ao mesmo tempo, lhe passo também certificado de participação com as suas belas reflexões. Obrigado. Vamos de imediato ouvir agora o advogado Luiz Cláudio Alemã para as suas reflexões sobre o tema. Aproveitando para agradecer o convite ao presidente Beto, ao presidente Rony, ao Eduardo Maneira, e cumprimentar todos, a pessoa do ministro Benedito, que preside essa mesa. E, desde já, agradeço aos palestrantes anteriores que estão nos ajudando. Acho que a gente consegue avançar um pouquinho até esse tema deles. Mas eu já vou dar um salto, porque conceito de segurança jurídica eu não preciso mais fazer. Mas eu posso chamar a atenção para um fato. Segurança jurídica. É a sociedade, todos que participam dessa gestão, buscando certeza. Qual é a regra do jogo? E qual é a regra do jogo para quê? Para uma situação, que é o mercado interno. O mercado interno está previsto no artigo 219 da Constituição brasileira, lá na Ciência e Tecnologia. Mas ele tem que ser analisado com os artigos 1º e 3º da Constituição, Direitos Fundamentais, e consorciado também numa análise sistêmica, o artigo 170 e seus dispositivos, que está na ordem econômica. Por quê? O conceito desse mercado interno, sistema de organização econômica, na qual o próprio cidadão assegura, independente de qualquer intervenção do Estado ou dos monopólios, o equilíbrio permanente da oferta e da procura. Obviamente, não se libera o capital. O Estado regula, mas tem que permitir que se crie condições de empregabilidade. Por quê? Porque esse mercado interno, ele também integra o rol de direitos fundamentais, garantindo a toda a sociedade dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, livre iniciativa, garantia do desenvolvimento nacional e erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais. A comunidade europeia, fazendo já aqui um direito comparado, na comunidade europeia, o mercado interno está regulado no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos artigos 4º, a linha 2, nos dispositivos 26, 27, 114, 115, e ele tem como princípio geral um espaço de prosperidade e liberdade que dá acesso a bens e serviços, empregos e oportunidade de negócio, bem como a cultura, que, através de um esforço permanente, assegura o seu desenvolvimento contínuo, o que traz benefícios aos consumidores e às empresas da comunidade europeia. Veja, todo mundo buscando segurança jurídica e um mercado interno forte. Por quê? Porque isso você tem que observar, inclusive os direitos fundamentais e nas suas gerações. Primeira geração, liberdade individual. Segunda geração, direitos dos trabalhadores. Terceira geração, avanço científico, os direitos consumeristas e ambientais. Aí nós vamos para a quarta geração de direitos fundamentais, os direitos à democracia, informação e pluralismo. E aí nós chegamos na quinta, os avanços, desenvolvimento e utilização das novas tecnologias. E isso tudo garantido o mercado interno através dos direitos fundamentais econômicos. Eles também garantem democracia, liberdade. E uma liberdade feita de uma forma até um pouco diferente do que todo mundo está acostumado a ver. E na visão de Peter Haber, ele diz: a liberdade hoje, mais do que nunca, a liberdade de poder ascender a um emprego. Uma liberdade que, ao mesmo tempo, é propriedade exclusiva do cidadão. O substrato da propriedade, da liberdade, é a própria condição do trabalhador, pelo que a educação e a formação profissional devem necessariamente ser adequadamente protegidos. A base da liberdade e do desenvolvimento é, no entanto, a existência indispensável de uma economia próspera e digna. Segurança jurídica, mercado interno, direitos fundamentais econômicos garantidores de direitos fundamentais sociais e de democracia. Senhores, passando para a conclusão dessa primeira parte, o que eu tenho? Segurança jurídica, é necessário respeito à Constituição.
E aqui eu fecho essa parte com uma passagem de Raimundo Faoro no livro A Pirâmide e o Trapézio. Em síntese, ele diz: a Constituição ela só presta para quem está na oposição, porque quando chega ao poder ela vai ser afrontada todo santo dia. É basicamente isso que nós enfrentamos diariamente. A Constituição ela é limitadora de poder e ela precisa ser respeitada. Com isso, eu entro já na questão do IVA. Vou avançar no IVA na Comunidade Europeia, parto para uma questão que me consome, senhores. Se Alfredo Augusto Becker estivesse vivo hoje, ele teria feito um novo livro. Em vez de carnaval tributário, ele faria o funk proibidão tributário com o prefácio de Juju Todinho, que é isso que nós estamos vendo nessa reforma tributária. Uma bagunça generalizada. Eu sou de uma geração, aqui com o professor Heleno, que nós estudamos os livros raiz. Então, hoje nós estamos verdadeiramente no funk proibidão tributário. Por quê? O Brasil, ele é pródigo. IVA é um imposto. Não, agora nós temos o IVA dual. Dual. IBS, ICMS, ISS e o CBS, PIS, COFINS e IPI. Beleza. Senhores, antes de 1965, a grande reforma tributária foi a emenda constitucional número 1865. Essa reforma tributária praticamente disse: para com a bitributação e competência impositiva para cada ente tributante. Perfeito. O Brasil, mais uma vez, pródigo, em 88, traz toda essa questão dessa reforma, porque no passado você trocava o nome, um ente competente chamava de A, o outro chamava de B, mesma base econômica e todo mundo tributando. Com essa estabilização, pensamos, resolvemos o problema? Não. De 88 em diante, convencionou-se a chamar de contribuição o que é um imposto. E, por chamar de contribuição, não divide com os estados e os municípios. Mais de 70% de tudo que se arrecada no Brasil fica na mão da União. E agora me vem uma reforma tributária para poder acalmar os estados, criaram o IBS. Senhores, não mudou nada. Nós não aprendemos com o passado. IBS, CBS é imposto. E sendo imposto, só mudou de nome. E continua sem dividir com os estados. Ou seja, nós não estamos caminhando para frente, nós estamos caminhando para trás. E o pior, por fim, o IBS e o CBS têm nomes diferentes, mas supostamente são espécies tributárias, diferentes também, mas têm os mesmos. Fatos geradores, base de cálculo, hipótese de incidência, sujeito passivo, regra de não cumulatividade, creditamento e por aí vai. Aí eu chamo Cazuza, pelo amor de Deus, Cazuza. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades e o tempo não para. E nós continuamos. E chama o Alfredo Augusto Becker, professor, porque nós estamos perdidos. E fechando essa parte do IVA, eu posso dizer aos senhores, nós não aprendemos realmente. Temos um imposto de competência federal, estadual, municipal, juntando tudo com nomes diferentes. E, por fim, chamando de CBS, não se distribui absolutamente nada. E eu fecho esse tópico com o nosso querido professor Hugo de Brito Machado, que, a respeito da lei maior, ele disse o seguinte: não podemos ter esperança em um futuro melhor. Por quê? A segurança é um dos valores, abre aspas, fundamentais da humanidade, que é o direito cabe preservar. Os elementos universalmente válidos das ideias de direito são só a justiça e a segurança. Daí se pode concluir que prestar-se como instrumento para preservar a justiça e a segurança é algo essencial ao direito. Aqui eu entro na economia digital, senhores. A tributação tradicional, ela está com sérias dificuldades de tributar essa economia digital. A tributação tradicional ela tem como bases econômicas propriedade, renda, consumo e folha de salário. O professor Scaff, num evento em Portugal, ele trouxe, esse trabalho dele está no Conjugo, e ele disse o seguinte: a base propriedade aparentemente não será afetada pela economia digital, IPTU, ITR, IPVA, ITBI e ITCMD. A base consumo será parcialmente alterada, pois bens materiais serão identificados pelos fiscos sem dificuldades, mas os bens intangíveis, o fisco terá dificuldade. E aqui ele dá o exemplo: as Big Techs não cobram pelos usuários, os produtos somos nós, eu vou mostrar isso ali na frente. E como tributar? A publicidade já se tributa, paga PIS, paga COFINS sobre o faturamento deles, mas nós estamos falando de outros valores.
A base renda representa dificuldade. Primeiro, por quê? Porque o local da cobrança é eterna discussão. E ele dá como exemplo que no imposto, na tributo internacional, não importa onde a renda foi gerada, mas onde está estabelecida a empresa. Senhores, Amazon e tudo mais. A empresa pode ser chinesa, pode ser americana, mas está lá na Irlanda e essa renda está indo para lá. Então, nós temos efetivamente dificuldade. Agora, o pior, ministro Caputo, é a folha, a preocupação com a folha de salário, porque a economia digital está pulverizando empregos. E isso é efetivamente um grande problema para todos os países. E aqui, eu falo, é um cobertor curto e precisa ser avaliado com responsabilidade. Mas agora eu chamo a atenção para a economia digital num ponto que é uma nova espécie de tributação. O maior desafio da atualidade é garantir tributação de todos os setores da economia. Aí todo mundo fala, não, mas tributar a economia digital, streaming e tudo mais. Perfeito. Tem faturamento? Está sendo tributado, no Brasil, inclusive. Mas essa é a tributação tradicional. Vamos um pouquinho à frente. Mas essas empresas, principalmente as gratuitas, o Zap, que quem criou tinha pacto com o capeta, nós estamos abraçados com ele, o Instagram, Facebook e tudo mais. Quando você interage com essas plataformas, você está deixando seus dados, metadados. Eles não querem saber quem são vocês, eles querem saber onde você foi, o que você comprou, onde você está navegando. Esses são os dados essenciais. Isso vale ouro, isso transforma riqueza. E essa riqueza nós vamos ver um pouquinho ali na frente. Então, o que está se buscando agora? Vem cá, você vem no meu país, pega os dados do meu cidadão, vai embora, faz um monte de serviço, cria um monte de negócio e não paga absolutamente nada aqui. Não. Aí, Comunidade Europeia, OCDE, diz, vamos começar a criar algum mecanismo aí. Abre-se toda uma discussão em cima disso. E aí começa o problema. A OCDE tentando criar uma organização dentro da Comunidade Europeia, cria 2 pilares. Um primeiro pilar desse imposto sobre serviço digital, que é efetivamente uma nova tributação. Não é uma tributação sobre renda, não é uma tributação sobre venda online. E a OCDE definiu essas 3 condições cumulativas. Primeiro, impor tributação com base em critérios baseados no mercado, são reservadas às empresas estrangeiras de propriedade estrangeira e estão fora do sistema de imposto sobre o rendimento. Daí já começam as dificuldades. Por quê? Porque tem que fechar um acordo supranacional. E esses acordos vão passar efetivamente, basicamente, tributação, evitar bitributação. E a questão do imposto vai ser cobrado onde? Quem vai regular? Quem vai trabalhar as reclamações, os contenciosos administrativos? E isso começa a gerar uma quantidade absurda de problema. Senhores, o primeiro pilar foi esse. O segundo pilar, tributação mínima, 15% sobre o faturamento mundial de uma empresa estrangeira. Todo mundo aceitou. E esse é o que está andando mais rápido. Mas até regular, a França e a Itália falaram, não vou esperar não, vou fazer 15% em cima do faturamento mundial. Ele já está tributando 2 vezes, porque a França está tributando e a Itália também está tributando. Sim, Estados Unidos, vou aumentar 100% o imposto do queijo e do vinho. Pode fazer, fica à vontade, dá mais dinheiro aqui, e você que está ficando com esse dinheiro. E começa uma briga generalizada e a OCDE tentando regularizar isso aqui, no mínimo dentro do primeiro pilar, para garantir neutralidade tributária, garantir uma tributação justa, evitar imposto discriminatório. No segundo pilar, peraí, dois países cobrando 15% sobre o faturamento bruto, se todo mundo entrar, acabou a empresa. Então, isso está acontecendo. Senhores, já partindo para a conclusão, estou indo rápido. Estou ouvindo? Eu quero usar o ciclo aqui, não consigo dar nenhuma placas aqui. Vou entregar. Vamos lá. Na economia digital é preciso e muito proteger o mercado interno. Ele garante os direitos fundamentais, garante a democracia, garante a empregabilidade dos filhos da nossa terra. A segurança jurídica começa com respeito aos limites da Constituição. E esse respeito passa dos direitos fundamentais, mais impondo limites ao Estado, mas agora impondo limites também às Big Techs.
É preciso conceituar esses novos negócios, streaming, computação na nuvem, e aí vai um tratado também, vai um doutorado, se for para falar sobre tributação na nuvem. Mas precisa conceituar para não errar tributação, porque se errar tributação, você está matando tecnologia. E aqui o artigo 219 diz que tem que incentivar a tecnologia, porque ela é estratégica para qualquer nação. E aí nós vamos a um dado já econômico. No ano 2023, a infraestrutura de nuvem alcançou o valor de 150 bilhões. E agora, impulsionado pela inteligência artificial, será turbinado, porque vai demandar mais infraestrutura e vai colocar mais uma gama enorme de serviços e produtos no mercado. A Alphabet, dona da Google, teve uma receita de 300 bilhões de dólares em 2023. Se fosse um país, estaria no ranking das 50 maiores economias do mundo. Ultrapassou, inclusive, o Chile. A Meta, que é a dona do Instagram, ela teve uma receita de 135 bilhões. Tanto a Alphabet quanto a Meta não cobram dos seus usuários. Senhores, quanto mais gratuito o serviço, esses produtos que eles colocam aí à disposição do público, pior. Se eles não cobram, quem são os produtos, quem são os ativos? Somos nós. Vem no Brasil, vem na Espanha, colhe os dados, os metadados e levam para fazer serviço, vende esses produtos, vende esses bancos de dados e vende a preço de ouro. E não são tributados por isso. Essa é a nova tributação, é uma nova espécie tributária. Não é renda, tributação sobre renda, não é tributação sobre consumo, não é tributação sobre venda online. Senhores, assim, eu acredito que é justo fazer uma nova tributação, criar essa nova espécie tributária, mas precisa conceituar para não acertar demais, não apertar demais. Fechando, eu chamo aqui Francis Fukuyama. Fukuyama, ideólogo do governo Ronald Reagan, extremamente combatido, não é uma pessoa muito... que as pessoas podem dizer, batem palmas para ele, porque ele realmente é uma pessoa polêmica, mas em 2000, estávamos saindo da internet de escada. Em 2000, ele escreveu o livro A Grande Ruptura, a Natureza Humana e a Reconstituição da Ordem Social. E ele cravou uma pergunta em 2000, que calha muito bem nos dias de hoje. Ele perguntou: as democracias da era da informação poderão manter a ordem social face às mudanças tecnológicas e econômicas? Senhores, qualquer semelhança não será mera coincidência. E para fechar, eu poderia aqui contar a segurança jurídica que está no livro de Harari, mas eu vou trazer Jamie Butler, esse sim, uma pessoa mais complexa, vamos dizer, mais social, mas ele cravou para qualquer lado que você vai olhar, seja para o centro, para a esquerda, para a direita. Ele disse o seguinte, no livro Povo versus Tecnologia, como a internet está matando a democracia, o que nós podemos fazer? E ele, na entrevista que ele deu, ele afirmou: cuidar dos nossos comportamentos online é mais importante do que votar, pois é imperioso entendermos por que fomos tão ingênuos no início. Muito obrigado, senhores. Mas o acordo feito aqui foi uma técnica simbólica. Todo certificado, observe que é no final das palestras entrega. Eu estou dando a cada palestrante, terminou a entrega. Se cumpriu o horário. Não, aí 2 minutos eu começo a abrir e fechar o sinal. Só ganha se terminar. Receba o nosso homenagem através do certificado de participação pela OAB. Bom. E agora passamos para o nosso palestrante, professor Ricardo Campos, professor universitário, com a palavra. Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, agradecer o convite ao Beto Simonetti, ao Rony Prois, e congratular no nome aqui do Sarmento, representando a OAB. Eu sou também, faço parte como coordenador de Direito Digital da OAB Federal, e é muito interessante ver como a OAB tem uma presença global, um debate cada vez mais globalizado sobre o direito, algo que é incomparável com qualquer outra OAB, o bar americano. Não existe no mundo iniciativa como essa que está acontecendo aqui em Madrid, de representação dos advogados. Então, eu queria chamar a atenção para esse ponto e cumprimentar a mesa, no nome do ministro Benedito, e a plateia
no nome da maior autoridade aqui presente, que é a minha esposa, Bruna Abranches. Eu gostaria de chamar a atenção, e também vou me ater ao tempo, como todos aqui fizeram. A minha fala vai tocar, eu venho do direito digital, eu dou aula em Frankfurt, na Alemanha, já moro lá há quase 15 anos, dou aula de direito regulatório, regulação de serviços digitais e direito constitucional, então vou partir de um caso concreto, que tem a ver com uma plataforma de venda de livros que estão surgindo agora, que tem uma diferença do serviço do Kindle, que é taxado como streaming, né? Então, vou falar um pouco sobre tributação de livros e periódicos e a dificuldade de se enquadrar novas relações, novos produtos dentro do direito. E chamando a atenção para um ponto, né, que é um ponto um pouco teórico, vem também da minha formação, é que muitas vezes o meio em que o direito se locomove, ele é intransparente. E eu quero mostrar aqui como, quando a gente muda o meio, a gente muda o direito e necessita de reconstruir categorias jurídicas, nesse caso, para a venda de livros. Por exemplo, dando um exemplo do meio, a gente tem um exemplo muito bom, que é o exemplo da formação das faculdades de direito em Bolonha, na Itália. Naquela época, se usava muito papiro. Então, e papiro era caro. Ninguém tinha acesso, não existia livro circulado. Então, o grande catedrático em Bolonha chegava na sua sala, dava 2, 3 horas de aula, só que no final, como não tinha papel, as pessoas não anotavam, ele tinha que resumir o final da aula com brocados romanos, pactus sunt servanda. Então, a gente vê como o meio da oralidade teve um impacto central na normatividade do direito. E isso começa a mudar, os brocados passam a perder a centralidade quando a gente tem a publicação em massa, a popularização da imprensa, que se torna praticamente todo o direito do Estado Nacional possível, né? Você comprava a madeira no Brasil, fazia o piano em Hamburg, se ele quebrasse no meio do caminho para Frankfurt, você não sabia qual direito aplicar, você aplicava o direito consuetudinário ou o direito romano. Com a popularização da imprensa, a gente pôde imprimir livros, a gente pôde fazer códigos. A gente tinha um código centralizado. Então, é difícil pensar o Estado Nacional sem essa pré-condição da popularização dos livros. E agora, um novo meio digital também transforma a normatividade do direito no centro, no seu núcleo mais essencial. E aqui vem a categoria da segurança jurídica, né? Qual o papel, então, da segurança no mundo que, na economia digital, a gente só gera insegurança? Cada hora é um novo produto, cada hora necessita de uma nova regulação, uma nova tributação, um novo modelo de negócio que surge, você não sabe se é contrato, se é leasing, né? Então, na verdade, a segurança que a gente tem de permanente é insegurança jurídica. E o papel do direito é tentar, aos poucos, construir, então, essa segurança jurídica dentro da economia digital. Então, indo agora para o livro e eu queria chamar a atenção como a distribuição de conteúdo na economia digital foi transformada, né? E sempre referindo ao meio, né? A gente, até os anos 2000, a década de 90, a forma tradicional de circulação de conteúdo era o livro físico. Ninguém tinha acesso a um livro digital, porque não existia computador, não existia no Windows, na década de 90, um livro para você ler na forma popularizada. Então, a gente tinha um direito totalmente vinculado à venda de cópias tangíveis. Todo o negócio, todo o modelo, a tributação girava em torno disso, o modelo de negócio girava em torno da materialidade de você ter um livro, ter um bem tangível. Isso começa a mudar com a venda de Napster, venda de MP3, que revolucionou o mercado de música, olha como um novo meio transforma todo o mercado também, né? E a gente tem o grande salto vem com o iTunes, né, que muda justamente, aí, de forma consequente, essa passagem de cópias tangíveis para cópias digitais. E como lidar, então, com essa nova mudança? Para a gente é muito simples, a gente não tem mais livro e passa, numa primeira fase, a baixar o livro no nosso computador. Passa a ter uma biblioteca de livros abaixados. Só que agora a gente tem uma nova tecnologia que surgiu, a tecnologia de nuvem, e a tecnologia de nuvem possibilitou ao mercado criar um novo produto. Quem hoje abaixa filme ou tem um DVD? Quase ninguém. Você parte para um streaming.
Então, o streaming é você não abaixar, ou se você abaixar é por um período curto, que eles retiram, né? E aí surge uma questão central, que aí agora eu entro no caso específico de livros, que é quase que uma transformação da noção de propriedade tradicional. Propriedade tradicional, se a gente pensar no Código Civil alemão, é você excluir o terceiro do uso de algo. Essa é a característica central da propriedade. O carro é meu, não é seu. Eu vou emprestar para quem eu quiser, vou vender para quem eu quiser. E essa nova economia de plataformas transforma isso. Como você faz? Com o seu filme que você assinou, ele não é seu. Ele não te vendeu o filme, ele te vendeu um acesso. Então a gente tem uma transformação até do conceito, até mesmo da centralidade da venda, né? E aqui começa a surgir o problema tributário, que eu vou entrar nele agora. Que na questão de livro, a tributação de livros, a gente tem no artigo 150 da Constituição a regra da imunidade para livros, jornais, periódicos, do papel para sua impressão. E o objetivo do artigo 150 era justamente trazer um acesso à informação e uma maior circulação da informação na sociedade, ativando mecanismos de maior liberdade de expressão e assim por diante. Então, essa imunidade para os livros, essa regra, ela tem, ao longo dos anos, ela tem sido interpretada pela jurisprudência, especialmente pela jurisprudência do STF, de forma extensiva. É interessante que no direito tributário, a interpretação extensiva ela não é tão recorrente. Mas, nesse caso, tem sido justamente com base na teleologia da norma, né? E o objetivo de se ter essa forma extensiva de interpretação, né, no Supremo, é justamente proteger essas transformações que os meios têm sofrendo e para garantir o acesso à informação. Então, vou citar aqui alguns julgamentos, o RE 255955 do Rio Grande do Sul, no qual restou decidido que os encartes e capas de livros didáticos distribuídos em fascículos semanais de jornais estariam cobertos pela imunidade. Também o RE 221239, que estendeu a imunidade ao álbum de figurinhas e mapas impressos, e isso começou a migrar também para filmes, papéis fotográficos, cada vez mais que o meio digital. E avançando, o Supremo vai estendendo a imunidade. E aí a gente tem agora, e aí é o ponto central, e caminhando para manter dentro do tempo, ministro Benedito, a gente tem dentro dessa interpretação extensiva que o Supremo quase que tenta acompanhar a transformação do meio, a transformação da própria economia digital, visando manter a teleologia da imunidade, que é garantir o acesso à informação, né? O Supremo vem definido, né, na imunidade, restringe-se aos impostos, não se estendendo às demais espécies tributárias, como é o caso das contribuições sociais, caso do PIS e COFINS. Só que a gente tem aqui também uma extensão disso, que desde 2004 reduziu-se a zero a cobrança de tais contribuições sobre os livros, PIS e COFINS. E o detalhe mais interessante, que é o tema central da minha fala, é que esses dispositivos todos restringem o benefício à venda de livros. E como que a gente vai lidar com essa nova economia em que a venda não é mais central? Quem hoje tem um livro comprado, abaixado? Cada vez menos. Só que aí outro modelo de negócio começou a surgir paralelo ao modelo do Kindle, que empresas começaram a oferecer livros que não é só o acesso, você passa a ter quase que uma posse definitiva dele. Só que se a plataforma acabar, você não tem o livro. Então a gente acaba caminhando um pouco para trás em que você tem elementos de uma posse tradicional do mundo analógico, que você pode agora até emprestar para alguém, mas vinculado à economia digital, principalmente uma economia de plataforma. Quer dizer, se você está fora da plataforma, você nem consegue ler o livro. E o grande problema hoje que tem surgido para essas empresas, que é uma questão tributária, eles não estão abarcados, né, por essa questão, por o benefício ser concedido à venda, e eles não fazem uma venda tradicional. E eu interpretaria aqui, seguindo a tradição do Supremo, em estender, mesmo que não haja uma venda no sentido tradicional, estender focado justamente na teleologia
do artigo 150 de garantir o acesso à informação e adaptar as formas novas de propriedade, mesmo que não com todos os elementos tradicionais do mundo analógico, e chamando a atenção aqui para finalizar, que também na reforma tributária tem se evitado falar em categorias tradicionais, né, como venda e no aspecto de livros, se chama de operações, que é uma categoria mais abstrata, que acaba abarcando todas essas transformações, e foi um dos pontos também. Eu fiz parte da comissão de jurídicos para a reforma do Código Civil, e quando a gente entrou na posse, ministro, foi uma confusão. Porque hoje, por exemplo, aqui esse livro, você não tem uma posse no sentido tradicional do direito romano, mas você tem alguns elementos mestiços de posse ligados à não posse. Então, a gente tomou uma decisão na comissão, no Senado, para não regular e deixar justamente para que essa segurança jurídica seja construída na academia e depois pela jurisprudência dos tribunais, que vão aí gerando conhecimento e modelando novos conceitos. Então, eu gostaria de agradecer novamente ao convite e fico à disposição. Ricardo, também em nome da OAB, do Conselho Federal, faço então o certificado de participação e com isso chegamos ao término do primeiro momento, não da manhã, início da tarde, do nosso evento, com o painel Segurança Jurídica, IVA e Economia Digital. Também aqui, com reflexões importantes, o professor Juan, ministro Douglas, doutor Alemã e agora o professor Ricardo, do qual a conjugação do tema com a jurisdição, a advocacia e a academia nos deram uma lição. Muito obrigado. Encerrado o painel.